Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Quando o pastor Giovanni anunciou o final de semana, né, sobre esse culto, né, eu já gosto de andar de gandola, já, né? Às vezes eu estou olhando algumas fotos que o pessoal manda para mim, eu tenho umas fotos de 86, 87, eu estou de gandola acampado, lá no meio do mato, né? Então, a gente está em casa, né? Esse estilo aqui, a gente está em casa. Eu até falei para ele assim, você quer que eu vou de boiadeiro ou vai de soldado? Ele falou, não, tem que ir de soldado, né? Amém? Mas palavra é assim, né? Uma palavra que Deus deu para ele repartiu comigo, né? E aí eu trabalhei em cima da palavra, que tem que dar o tempero da gente. É igual comida, né? Tem que dar o tempero, tem que dar os ingredientes, né? Porque veio uma palavra bem assim, quadradinha, bem certinha, né? Aí eu dei uma entortadinha nela assim, porque senão não né? Mas, amém. Né? Talvez algumas coisas podem nos assustar, mas, por exemplo, como que Deus era conhecido? Como que Deus se revelou? Né? Eu gosto muito do livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Eu esqueci o nome daquele autor, o livro de capa vermelha. É o Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Ele é um homem que tem um ministério de cura muito grande. Ele até veio aí na Graça Editorial, né? Tudo. E ele diz assim que os nomes redentores de Deus eram pelo menos 7, porque é a forma como Deus ia revelando para o povo de Israel. Né? Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Sabaote, Jeová Titissiqueno, e aí tinha Jeová que não acabava mais, né? Mas os profetas, eles chamavam Deus de Senhor dos Exércitos, amém? Não está no esboço aqui, mas o Deus era conhecido como o Senhor dos Exércitos, né? E a primeira vez que ele foi chamado, está lá em 1 Samuel 1,3, né? Projeta aí, né? Eu nem... 1 Samuel 1,3, vamos conferir se é isso mesmo, né? Gente, mas a palavra é 2 Timóteo 2, tá? O que nós vamos refletir, né? 1 Timóteo 1, versículo 3, né? Se os meninos já projetou? Sim? Está aí? 1 Samuel 1,3? O que está escrito aí? Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano. Isso aqui está falando do marido da Ana, o Eucana. Ele está falando do Eucana, o marido da Ana. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Como que Deus foi chamado aqui, Senhor dos... Foi a primeira menção dele na Bíblia como Senhor dos Exércitos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a igreja, ela faz parte do exército de Deus. Deus tem um exército no céu e Deus tem um exército na terra. Diga amém. Deus tem um exército no céu? Sim. O apóstolo Paulo fala, eu tomo o nome todo o exército do céu. Acho que está lá em Efésios, naquela oração dele, né, para a sabedoria. Mas existe o exército, que é o povo de Deus aqui na terra. Né? Então, foi aí que foi chamado. E assim, e por todo o Antigo Testamento, ele era chamado o Senhor dos Exércitos. Né? Então, não assuste. Né? Não assuste se a gente fosse ter o culto havaiano, né? Todo mundo estaria aqui florido, né? Lembra, né, Jana? Né? Só não pode ter o coco, né? Se fosse ter o culto, o presbítero Giovanni ia fazer o jantar de cowboy, né? Todo mundo estaria aqui com o chapéu na cabeça,
canivete na cintura, fivelona, bota no pé, né? Não é assim, gente? Mas hoje é um culto de guerra, amém, meus irmãos? Hoje é um culto de guerra. 2 Timóteo 2, verso 1 até o versículo 7, agora nós vamos entrar na ministração da palavra. 2 Timóteo 2, verso 1 até o versículo 7. Né? É tão normal o acampamento ter noites temáticas, né? Então hoje você vem numa noite temática de guerra. Todo mundo hoje vai entender um princípio um pouquinho. E outra coisa, no final terá o ato profético, e qual, seja homem ou mulher, né? Você vai se alistar, amém? Você vai se alistar. Ali é o local que alista, Jô? Olha lá. Ali é o local que alista, tá vendo? Ali é o serviço militar do céu, amém? Ali é o serviço militar. Nós vamos fazer um ato profético, todo mundo vai vir marchando, os pastores vão estar aqui em cima do altar, vai estar declarando palavras proféticas, você vai vir, o Fábio vai liberar as crianças um pouquinho mais cedo, 5 minutinhos, você vai trazer com o seu filho, declarando vitória, declarando que a sua família é uma família guerreira, amém? Em nome de Jesus, amém? 2 Timóteo, aqui eu estou usando a revista e atualizada, e diz assim, do verso 1 até o versículo 7. Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E aquilo que da minha parte você ouviu através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para que possa instruir outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Vamos dizer essa frase? Diga assim, um bom soldado. Porque tem soldado ruim, né, irmãos? Tem soldado raso. Tem soldado meia boca. Né? Paulo está chamando Timóteo de um bom soldado. E aí ele fala, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou para a guerra. Então, nós somos soldados, já vou explicar. Versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as ordens. Dependendo. Eu gosto muito de vôlei, né? Para ver se a bola bateu fora, bateu dentro. Eu gosto muito porque tem regra. Né? O soldado, o atleta, ele só é coroado se ele agir, né? Se ele agir dentro das normas. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor vai dar compreensão dessas coisas. Talvez quando essa carta chegou para Timóteo, falou, o que Paulo quer dizer com toda essa coisa, filho, atleta, soldado, né, lavrador? Então, aqui, quando o pastor Giovanni mandou, eu olhei isso aqui, não estava no sermão original, falei, mas eu vou colocar, que é importante, né? Nesses versículos, Paulo destaca 4 palavras que mostram o servo, Jesus. Como que o servo, ele é conhecido, como que o discípulo é conhecido. Primeiro, diga filho. Ele é filho, ele tem que ser filho. Por isso que a primeira nomenclatura que ele usou aqui, ele é um filho. O segundo, ele é um bom soldado. Vamos dizer essa palavra, diga bom soldado. Terceira palavra, ele disse atleta. E a quarta palavra, lavrador. Você entende que paternidade, guerra, competição e plantação. Nós somos isso para Deus. Nós somos filhos. Quando Jesus foi ser tentado pelo diabo após o batismo dele, lá em Lucas 4 e Mateus 4, o diabo colocou em dúvida a paternidade dele. Você é filho de Deus? Se atira lá embaixo. Você é filho. Se
é condição. Se você é filho de Deus, pede para essas pedras se transformar em pão. A paternidade é tudo na nossa vida. E eu quero que você compreenda, né? Depois, medita sobre a questão de filhos, sobre soldado, o atleta que tem que ter regra. Né? O bom soldado, ele não pode se envolver. O soldado em serviço, ele não se envolve com as coisas dessa vida. O lavrador que trabalha, o líder que trabalha na seara do Senhor, ele é o primeiro a participar dos frutos. Gente, eu vou contar aqui que ela era da roça. Talvez gente não sabia. Né? Mas no dia da colheita, você lembra disso bem? O dia da colheita, o dia da colheita do arroz, o dia da colheita do amendoim, do feijão, que todo mundo do milho, que acabava, era o dia da colheita. Vocês vão achar engraçado. O dono da roça ia na venda do meu pai, pegava um vidro de chapinha, quente, porque não tinha energia elétrica, e os trabalhadores, alegres por ter terminado aquela colheita, tomavam o vinho lá no meio da roça. O dia da colheita é um dia de festa. O dia que nós colhemos, o dia que nós... Né, eu vim tomando uma água ali, né? Mas serve a Coca-Cola, não tem problema. Né? Deixa o chapinha para o povo de lá. Né? Mas o dia da colheita é o dia da alegria. O pastor Vilela contou a história daquela atleta, ela é sueca, né? Se eu não me engano, que ela veio trançando as pernas, mas ela tinha que atingir a linha da chegada domingo passado. Então, nós não podemos desistir no meio do caminho. Ou seja, agora você que trabalha, você é o primeiro a ver o seu fruto. Amém? Agora, uma coisa muito importante, meus irmãos, existe uma guerra espiritual e acontecendo. E apesar de muitas vezes, como se nós estivéssemos em paz, como se não ouvisse o inimigo, a gente pode achar que está tudo bem, tudo tranquilo. Mas quando Jesus estabeleceu a igreja, ele deixou bem claro que havia resistência. Ele deixou bem claro que havia batalhas para ser conquistado. Paulo disse, numa das cartas dele, que lá em Éfeso, ele enfrentou feras. E não foi leão. Mas ele enfrentou situações. Logo quando ele e Barnabé foram enviados para a primeira viagem missionária, ele já enfrentou um homem adivinhador. Ele já enfrentou uma luta contra as trevas ali. Então, você que está trabalhando na célula, você que está, glória a Deus, as pessoas, né? A gente, primeira coisa, meus irmãos, nós não escolhemos para quem nós vamos ministrar. É Deus que coloca as pessoas no caminho, quando você coloca à disposição de Deus. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Porque quando você se coloca à disposição de Deus, Deus trabalha e coloca pessoas para você trabalhar. Mas o reino do céu é semelhante a um homem que joga a rede, ele puxa para a praia, e ali vem toda a qualidade de peixe. Peixe bom, peixe ruim. Ali vai vir aquele cara que vai firmar, aquela mocinha que vai dar fruto, mas também vai vir uns peixinhos meio ruins. E eu até falei na célula essa semana passada, qual que é a função do cascudo? E o pessoal falou, pastor, é limpar aquário. Lá na célula, eu falei assim, mas limpar o quê? Limpar a sujeira dos outros peixes. Que vida, né? Que vida. Mas vem o cascudo também, que gosta de... Onde tem uma sujeira, ele está no meio, né? Onde tem um pecado, ele está lá. Onde tem uma fofoca, ele está lá no meio, né? Aonde tem lá um nheco-nheco lá, um bafafá, ele está lá no meio. Lá. Que é isso? Infelizmente, é o crente cascudo, né? Mas tem o traíra também. Se você já pescou traíra, a pastor Gélia faz lá no seu pai pesca, né? Traíra, né? Ela está quietinha, para dizer que ela está morta. De repente, ela vira de morte. Por isso que fala, fulano é traíra.
Sabe por quê? Ela morde a gente de surpresa. Mas tem aqueles peixes bons, tucunaré. Ô, irmão, tucunaré frito é bom, hein? Né? Agora, você que é da cidade, vai no mercado, compra o filé de cação, que não tem peixe, não tem que limpar, não tem que tirar as vísceras, faz uma boa moqueca e frita, e seja feliz e dê glória a Deus, amém? Mas nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de gente. Então, quando Jesus estabeleceu as palavras dele, disse que o inferno, as portas do inferno, né, elas não iam resistir contra a igreja, ou a igreja ia bater de frente. E 1 Pedro 5, 8 e 9, 1 Pedro 5, 8 e 9, Pedro, que foi um apóstolo, ele disse assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Diga assim, derredor. Só que o Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Qual que é a diferença entre redor e derredor? Isso que eu tenho que ilustrar. Então vem cá, eu sou crente. Vem cá, Fabinho. Você é o meu anjo. O anjo careca, né? Você está ao meu redor. Quem quer fazer o papel do capiroto? Vem você. O diabo. Você vai vir, ele vem, você tem que segurar ele. Você vai tentar vir, mas você está ao derredor. Então diga, eu sou o servo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao meu redor. O diabo, vosso adversário, anda em redor. Então anda em volta aí, né? Isso. Quem está entendendo, diga amém. Quando Pedro saiu da prisão, que ele chegou na casa da Maria, que ele foi liberto da prisão, que a menina atendeu a porta, não acreditou, voltou para trás, falou, Pedro está aí. Ela falou, não, é o anjo dele. Lembra que ela falou? É o anjo dele. Por quê? Sempre sabia que tinha um anjo. Quem que foi lá na prisão soltar Pedro? Os anjos. Os anjos. Quem queria que matasse Pedro no outro dia? Capiroto. Dê um aplauso para o Ninão e para o Fabinho, aleluia. O anjo do Senhor acampa ao redor. O diabo, vosso adversário, está em derredor. Eu estou passando uma luta, difícil. Aquele dia bem que o capiroto foi lá em casa, manifestou de noite lá, com a minha cara. Ela olhou para a porta, eu estava deitado, eu roncando, e ela olhou para a porta, e ele lá, com a minha feição. Desse jeito. Eu não dei direitos autorais para ele usar a minha face. Eu não dei direitos autorais para ele. Mas ele começou a querer dar risada, bem. Deu risada e quis desdenhar de nós. Só que aí ela passou a mão do lado e certificou, o esposo dela estava roncando. Não era sonho. Estava ao redor. E o diabo estava ao derredor. Porque, Edinho, quando a Carol queria o homem da mão grande, né? Você é o anjo dela. É o anjo dela. E naquele momento eu estava ao redor dela. E ela colocou a mão e falou, meu marido está aqui, você não é o diabo, não. Aí ele transformou. Aliás, ele não é eu, não sou ele, né? Bom, eu não era ele não era eu, né? Porque tinha dois lá no quarto, né?
E eu sei que aí ela orou, repreendeu, clamou o sangue de Jesus, ele foi embora. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos numa batalha espiritual. Sabe? Ah, mas eu prego bem na célula, mas tem que ter batalha, irmão. Ah, eu faço uma boa célula, mas tem que ter batalha, irmão. Ah, sabe? Ah, eu sei expressar bem o estudo que vem para mim, né? Eu gosto muito quando eu mando a foto para o Giovanni, célula abençoada, o homem batendo palma, dando um sorriso, coraçãozinho. Aí eu fui olhar, todos eles eram todos iguais, né? É o Crone, né? Só com o meu, vocês também recebem o mesmo emote, né? Mas tá bom, né? O importante é que vale, né? Também ficar escrevendo diferente para todo mundo não dá também, né, gente? Mas Pedro fala de uma resistência, firmes na fé. E agora eu vou seguir alguns pontos que o pastor Giovanni passou. Então agora a gente vai dar algumas ordens de operações. É a preparação para a guerra. Amém, meus irmãos? A primeira coisa, qual é a intenção do nosso comandante supremo? Qual a nossa intenção? Vocês sabem qual é o comandante das Forças Armadas do Brasil? Não é o general Braga Neto, não. O comandante das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, Jair Messias Bolsonaro. Queira você ou não. Ele é o comandante. Estou correto, pastor? O presidente, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. É o presidente. Deu até calor, né? Então, qual é a intenção do nosso comandante Jesus? 1 Timóteo 2,4. Qual que é a intenção? Jesus, ele tem uma intenção. Qual que é a intenção do nosso comandante? Projetou, meu filho? 1 Timóteo 2, versículo 4, o que está escrito? O qual... Duas coisas que o nosso comandante pede para o seu exército. Primeiro, que todos os homens, mulheres, sejam salvos. Segunda coisa, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é só a salvação, é o conhecimento pleno da verdade. Essa é a intenção do nosso comandante. Não é só que uma pessoa aceita Jesus, mas que ela tenha o conhecimento pleno da verdade. E essa é a tarefa nossa. Por que eu estou dizendo para vocês? Falamos de Jesus, mas falamos que as pessoas têm também que conhecer a verdade. Conhecer o conhecimento da verdade. Então, são essas duas coisas importantes. E a nossa missão é salvar vidas, primeiro a nós e depois as outras pessoas. Quando Paulo falou, na leitura que eu fiz, o versículo 2, ele falou assim: Timóteo, meu filho, preste atenção. Aquele que você ouviu de mim, aquilo que você ouviu através de testemunhas, transmite a outros homens fiéis, idôneos, para que possam instruir outros. Porque o ministério, a célula, o chamado não pode terminar em nós. O ministério apostólico não morreu com Jesus. Talvez alguns assuntos ele nem tratou, porque o foco dele era discipular aqueles 12 homens para dar continuidade na obra, para que esse evangelho chegasse até nós. Imagine Paulo, se ele tivesse um smartphone, que lá, ao invés de mandar uma carta escrita no papiro, e nas últimas cartas ele até pedir para alguém escrever. Agora imagina ele mandar um zap, né? A gente pode selecionar um livro inteiro da Bíblia.
Então, primeiro somos nós, meus irmãos. A intenção do comandante é que nós sejamos os primeiros. E a segunda coisa que o nosso comandante quer é que aquele que é alistado, porque o tema da mensagem é aquele que se alista. Eu me alistei em 88, eu me alistei. E eu fui incluído no excesso de contingência, né? Muita gente. Mas eu alistei no interior, no batalhão de Lins. Acredito que era cavalaria blindada. Eu falei que eu queria ser militar, mas eu não queria servir. Assim como eu queria andar de moto, mas eu não queria comprar moto. Eu estava construindo a minha moto. Eu já tinha motor, tinha guidão, tinha tanque, tinha tudo. Se virasse, ia virar um cabrito, né? Só pode ser, né? Porque não tinha um tal de cabrito que o pessoal falava. Aí, quanto lembra essa história dos cabritos? Foi a moto cabritada, né? Já se teve cabrito? Já. Teve, eu sei que teve. E bastante cabrito, né? Isso aí é berrando. Né? Verdade. E eu estava construindo meu cabrito também lá, né? Ainda bem que depois deu um BO lá, minha mãe deu fim nas minhas coisas lá, enterrou no fundo de casa lá, e eu vazei para o interior, que a polícia bateu na porta lá. Mas já passou, já viu, gente? Esquece essa parte, viu, gente? Aí depois eu me converti, viu? Glória a Deus, amém? Então, 2 Timóteo 2:4, que nós lemos, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou. Então, nós temos obrigações, mas também direito. O comandante disse que nós temos obrigações e nós temos direito. E o comandante é responsável para dar tudo aquilo que precisa para a guerra. Então, Jesus, quando preparou a igreja, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, quando ele viu 32 pares, 35, a NVI fala 72, né? Não sei porquê, mas tudo bem, 70. Ali ele deu algumas direções. Vocês não precisam levar isso, leva isso, vai em tal lugar, vai lá, ora, faça a obra. Ou seja, o comandante é responsável por tudo aquilo que nós precisamos para a guerra. Então, nós temos isso que eu quero passar para vocês. Jesus, ele é responsável, né? Ele vai dizer assim, Fabinho, você vai lá na casa daquela pessoa, você ora, você se prepara, você vai, você leva a minha palavra. Ou seja, o comandante, ele prepara o seu exército para ir. Amém, meus irmãos? Assim como um dia ele falou assim, eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobo. Ele chegou a falar isso para o povo dele. E aqueles homens creram tão fortemente que dos 12 iniciais, um se enforcou, mas os outros foram todos martirizados. Diz a história que André foi crucificado numa cruz de X. Por isso que existe na legislação para tirar carta. Cadê o Célio? É o André? Tem uma placa lá chamada Cruz de Santo André? Tem, não tem? É uma amarelinha, tem um X assim, né? Porque André foi crucificado nessa cruz em forma de X. Quando Jesus estava conversando, restaurando o ministério de Pedro ali, em João, no finalzinho ali, você me ama, amo, tal. E ali o João fala assim, é que ele estava explicando para Pedro a forma que ele ia morrer. Tem essa frase lá no finalzinho, no último capítulo de João, quando ele delega o povo para Pedro cuidar. E diz a história que Pedro, quando foi ser crucificado, ele disse assim, não me crucifique como meu Senhor, me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer
como ele morreu. Me crucifica de ponta cabeça. O único que não morreu foi João. Foi martirizado, jogado num tacho. Todos morreram martirizados. João morreu de velhice, só que primeiro colocaram ele no tacho de azeite e fritou ele. Você já foi no sítio? Você já viu matar porco? Você já viu derreter banha? Gente, é o dia inteiro aquele tacho está derretendo banho. Imagine João jogado, né? Eu gosto tanto de pururuca. João saiu com a pele toda pururucada, sabe assim? Alguns dizem que não aconteceu nada. Eu não sei, eu não estava lá, sabe? Mas assim... Mas Jesus falou assim, ele precisa estar vivo para quando eu voltar. Isso ele falava de Patmos. Ele falava da revelação do Apocalipse. Então Jesus cuidou daqueles homens faziam parte do exército, e eles entendiam o papel dele para lá. Então, o comandante é responsável para dar aquilo que nós precisamos para a guerra, meus irmãos. Ele falou, você não vai morrer, e não morreu. Os demais foram martirizados, sofreram. E aí, como que a nossa igreja funciona? Nós somos divididos em pelotões. Diga comigo, pelotões. Lógico, se o Giovanni estivesse aqui, ele ia dar um monte de exemplo, de colocar o blindado em cima da carreta, descer, isso, aquilo, outro, tal. Eu não estou. O pelotão é uma subdivisão do exército, é uma companhia de soldados. É um grupo de soldados especializados para uma determinada tarefa. É a célula. Um chefe de pelotão é um líder de uma célula. E o pelotão é constituído das pessoas que fazem parte da sua célula. Então, diga para o seu irmão, fala assim, meu irmão, vamos aumentar esse pelotão, meu irmão. Porque a gente vê as fotinhas aqui, tem hora que só vê o chefe do pelotão e um soldadinho só. Né? Precisamos aumentar esse pelotão. Porque essa a igreja ela é dividida por pelotões. Cada pelotão é grupos de combate. Cada líder de célula é o comandante desse grupo, desse pelotão. Nós estamos aqui com praticamente, pastor Eduardo, 100 pelotões, né? 100 grupos, enviados para uma determinada missão. Então, você que é líder, você é chefe, comandante de um pelotão, diga amém. Queira ou não queira, você descobriu hoje, você é chefe de um pelotão. Agora, o soldado que abandona o exército, chamado dele, ele é chamado do quê? Desertor. Não seja um soldado desertor. Eu vou fechar minha célula, está difícil. Você não é desertor. Muitas vezes você pode ver que o Alisson foi estudar, foi fazer um curso para se preparar, quem sabe para ter uma patente maior. Então, meu irmão, você também tem que se especializar. Em setembro, nós vamos fazer um trabalho com os alunos que se formaram. O que nós estamos fazendo com ele? Trabalhando para que eles sejam levantados também como chefe de pelotões. Para que mais pelotões possam trabalhar. Amém? Então, trabalhe. Você faz parte, né? E o seu grupo é isso aí. Agora, o grupo de combate está na frente do que é a missão. E agora eu queria dizer para vocês que, como esse exército, nós temos um comandante supremo, que é o Senhor Jesus. Então, você foi enviado para uma missão. Qual que é a missão? Orar para a irmã, ali embaixo, né, Marcelo? Eu tenho uma missão. Ele conheceu uma moça aí na ONG, tal. A moça está precisando de ajuda, é uma missão. A gente vai lá, orar, ministrar, abrir a célula. Então, é isso que nós fazemos. A gente tem... Né, e se você assistiu a Tropa de Elite, né, missão dada, é missão cumprida.
Missão dada é missão cumprida. Então, você faz parte de um pelotão. E você é um chefe de pelotão. E nós que somos líderes do pastor Vilela, nós somos chefe de companhia, né? Vários pelotões, né? Os pelotões nossos, os pelotões desse, os pelotões daquele, a célula desse, a célula daquele. Então, nós somos parte do exército, né? O general está aqui. O general está sentado só olhando aqui. O outro general também está aqui, né? É 2 general. Esse aqui vai mais na frente, né? Esse agora aqui, ele está cuidando dos soldados menores, né? Os soldadinhos, né? Aí ele foi para a escola de cadete agora, é verdade. O Fabinho deve estar cantando o Soldadinho de Cristo lá dentro, lá, né? Sou um soldadinho de Jesus. Agora, nós precisamos entender 2 coisas. Diga assim, munição e alimentação. Ou seja, você que vai para a guerra, você precisa de munição e você precisa de alimentação. Munição e alimentação. Quando eu organizava acampamento, no ano de 80 e pouco, antes de se converter, eu gostava de acampar. E eu levava a gente lá. Nadir foi um que acampou bastante com a gente lá. O colega meu dizia assim, que o meu acampamento era mais duro que o ralo da boina. E ele servia o exército. Falou assim, olha, o acampamento do Brazão, a gente rala mais que o ralo da boina. E para quem serviu o quartel, sabe que o ralo da boina é o que está na cabeça da pastora Sandra, é o que está é a boina, né? É o ralo da boina, né? Que é um trabalho que faz lá para eles ter a boina dele, né? Então, qual é o nosso... Meu Deus, estou aqui. Munição. Palavra, unção e oração. Vamos dizer palavra, unção e oração. É a munição sua. Não é isso aqui. Palavra, unção, oração. Alimento. É as ministrações da palavra que você recebe toda semana, que você reparte com as pessoas. E a gente não fala que isso é o alimento da célula. Então, o exército tem lá umas rações dele, a comida própria deles. Então, é a munição e o alimento. Agora, você vai entender, meu irmão, presta atenção, que nós temos armas de ataque e nós temos armas de defesa. O exército entende isso. Por que tem uma trincheira lá na porta da igreja? Para que servia a trincheira na Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, ela foi chamada a Guerra das Trincheiras. Porque não tinha nem quase aviões ainda, bombardeiros. Por que era... Se você assistir algum filme que fala da Primeira Guerra, não da Segunda, você vai ver que tinha muito trincheira, é onde os soldados ficavam atrás atirando. Né? O resgate do soldado Ryan, né? Foi o desembarque dos aliados na praia da Normandia. Ali foi conhecido como dia D, porque era um ponto estratégico. Talvez o apóstolo Jefferson está procurando um ponto estratégico no Florense, né? Para abrir o forte dele lá, né? Aí acabou o culto lá e eu vi o Pop entrando com ar-condicionado. Ontem eu fui ministrar no Florense, acabou o culto, o Pop entrando dentro da igreja com ar-condicionado.
Olha, e ele faz 2 anos que ele está orando para esse ar-condicionado para refrescar o quartel dele lá, gente. Diga assim, Deus é bom. Deus ouve a oração do soldado. Acabou o culto, eu vi o Pop entrando com o ar-condicionado. Falei, poxa, que legal, né? Eu fui testemunha, né? Aleluia. Então, aquela praia da Normandia era um local estratégico que os aliados desembarcaram. Mas se você ver, eles foram recebidos a fogo, a tiro. Por quê? Os soldados alemães estavam nas trincheiras. Estavam nas trincheiras. Então a gente vê aqui camuflagem. Depois você vai passar, todo mundo virá por aqui, passará por esse arco. Aqui os generais, os comandantes, os capitães estarão aqui em cima, declarando. Você vai passar, todo mundo por lá. Você vai parar ali no serviço militar, que está a sargento Josiane. Você vai pegar o seu alistamento, você vai escrever o seu nome e você vai guardar dentro da Bíblia. Essa aqui é o seu ato profético que você se alistou para o exército de Cristo e que você tem uma missão para frente. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Pois muito bem, munição e alimento. Efésios 6, versículo 10. Vamos projetar isso aí. Logicamente que a visão do apóstolo Paulo de um soldado não é de um soldado agora aqui do século 20. Ele baseou Efésios num soldado romano. Ele estava preso, a carta da prisão, e ele olhava para um soldado romano que tinha capacete, tinha couraça, tinha cinto, tinha escudo, tinha uma sandália e tinha uma espada. São 6 peças. Ele olhava para aquele soldado e ele observava as partes daquela armadura daquele soldado, e Deus foi dando o entendimento para ele, o que representava cada parte daquela armadura para a batalha. Nós vamos observar que tem alguns elementos dessa armadura que é para você se proteger, e alguns para você enfrentar. Amém? 6:10 de Efésios. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revestivos de toda. É importante você dizer essa palavra. Diga toda. Ah, eu gosto de escudo. Eu não gosto de espada. Ah, eu não gosto de capacete. Mas ele fala de toda a armadura para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não são contra pessoas. Mas aí ele fala uma hierarquia do inferno. Principado, potestade, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Aonde está o exército maligno? Nos lugares. Eu gosto muito daquela música do Roberto Carlos. Vamos cantar. Olho para cima e vejo uma nuvem branca indo, e eu olho para baixo e eu vejo uma multidão caminhando. Aonde ele está? Aí ele fala assim, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aonde ele está? Que ele olha para cima, ele vê uma nuvem, ele olha para baixo, ele vê uma multidão. E ele fala, Jesus, eu estou aqui. A música é bonita. Mas aonde que é essa pessoa que está entre o céu e a terra, ele está falando para Jesus que ele está ali. Aonde ele está? Alô?
Então eu vou te ajudar. Lugares celestiais. Entre o céu e a terra. Ai, não vou ouvir mais. Agora você tem que ouvir, para prestar atenção, para ver aquilo que eu estou explicando para você, que é verdade. E ele fala, eu olho para baixo, eu vejo uma multidão, eu olho para cima, eu vejo uma nuvem, ó Jesus, eu estou aqui. Ele não é uma canção de Jesus. Ele está falando para Jesus que ele está demarcando território. Eu estou aqui, ó. Amém? É a mensagem subliminar? Pode ser. Então ele fala, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. E depois de ter feito tudo isso, permaneça inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho e da paz, embraçando sempre o escudo da fé, versículo 16, para você apagar os dardos inflamáveis do maligno, coloque o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica de todos os santos. Vamos lá. Armas espirituais de defesa, baseada na armadura. Diga, verdade. A verdade é a nossa arma. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Hoje, deixa eu explicar algo para vocês. Eu não vou falar de política. Ontem eu não falei de política lá ontem, não, né? Falei do menino que não trocava, né? Mas hoje o Brasil não é mais questão de direita e esquerda. Hoje aqui a luta é trevas e luz aqui hoje. Porque tudo isso que as pessoas tentam causar destruição, você sabe que é maligno. Não tem uma terceira via. Aí eu acredito que tem a terceira via. Qual? Ou você vai ou você vem. Então, até pessoas que não são convertidas sabem. Falou, hoje a nossa luta é contra o inferno. Para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir tudo. Tudo isso que está acontecendo, essa comissão parlamentar de inquérito, o pedido já está pronto. Eles ficam lá ouvindo. E reserva chateado. Todos os integrantes da comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, são soldados sujos. Todos eles têm processos, mas eles querem achar alguma coisa para tentar destruir. Então, hoje, irmão, não é questão de direita e esquerda, hoje a questão é luz e trevas. Amém? Pela sua família. Então, verdade. Segundo, a couraça, diga justiça. Justiça. São armas. A outra, né? O calçado. As boas novas da paz. É tudo armas de defesa. O escudo da fé. Escudo da fé. O capacete, certeza da salvação. Olha, verdade, justiça, boas novas da paz, fé, certeza da salvação. Tudo isso é arma de defesa. Certeza da salvação, porque hoje em dia eles colocam tantas coisas para destruir. E qual é as nossas armas de ataque? Já foi citado. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Louvor, venha, please. A oração a Deus, guiada pelo Espírito Santo. E o jejum para vencer as castas de demônios. Então, quais são as armas que você pode usar de ataque? Palavra. O escritor de Hebreus diz no capítulo 4, versículo 12, que ela é a única que consegue dividir alma e espírito. É a única coisa que consegue
dividir o que é emocional, o que é espiritual. Ela penetra até a divisão de almas e medula. E ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. É a palavra, é a oração, é o clamor, é a sua consagração. Isso é a sua preparação para o seu pelotão. Para você estar preparado, meu irmão. Sabe? Isso é ativação de líder. Eu vou fazer um curso agora, online, a arte de falar em público. Para quê? Você não é... Só se você vai dar palestra, CEO em alguma empresa. Jesus contava muito caso. Dava muita ilustração. E falava da palavra de Deus. Falaram isso, mas eu vos digo, está escrito. Qual foi a arma que ele usou contra o diabo? Está escrito. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda tentação, está escrito. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente Ele prestar culto, porque o diabo queria que ajoelhasse aos pés dele. Terceiro ataque, não tentarás o Senhor teu Deus. Diabo, está escrito, porque quando o diabo pede para ele se atirar lá embaixo, não tentarás o Senhor. E o diabo ainda usou o versículo do Salmo 91, porque está escrito no Salmo 91, que os crentes deixam a Bíblia em casa, que os seus anjos vai te pegar você, pode se atirar lá embaixo. O diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é a palavra, é você consagra. Nós temos uma torre hoje que funciona, você tem que se preparar, afiar a sua espada e a sua consagração. Quantos recebem isso? Diga amém, Jesus. Você é chefe de um pelotão, você faz parte de um pelotão, você está treinando pessoas, você está recrutando pessoas. Amém, meus irmãos? E que você vai receber essa unção de soldado hoje, vai se alistar no exército do Senhor. Vamos ficar em pé, com as palmas, pelo Senhor, marchamos sim. Aleluia. Aleluia, marchando. Alá. Ao exército chegando. Ao exército entrando. Ao exército. Aleluia. Glória a Deus, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, você como igreja nesse momento, nós como igreja, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos declarar no reino do Espírito a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Amém? Quando nós formos fazer o ato profético, aí os pastores sobem aqui. Primeiramente nós vamos fazer uma oração de guerra. A palavra do Senhor diz aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 2, bem conhecido esse versículo, que diz assim: grande é em verdade a seara, mas os obreiros, os trabalhadores são poucos. Rogai, diga assim, rogai, rogai, clamai, para quê? Para que o Senhor da seara envie obreiros para a sua seara. Amém? Então nós vamos clamar para que o Senhor envie soldados para o seu exército. Levante através de mim
através de você, em nome de Jesus. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos levantamos, Senhor, nessa noite, ó Pai, como teus filhos, Senhor. Ó Senhor, como soldados, ó Pai, como soldados, Senhor, que já estamos alistados, Senhor, no seu exército. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha levantar uma multidão, Senhor, de soldados, ó Deus, para a sua seara. Envie, Senhor, em nome de Jesus. Envie, Espírito Santo de Deus, trabalhadores para a sua seara. Que toda obra das trevas, toda obra, Senhor, do inferno, seja anulada na autoridade do nome do Senhor Jesus. Tu és um Deus glorioso, um Deus soberano, Pai, e nós declaramos o teu poder, declaramos a tua unção, quebrando, Senhor, todas as cadeias, todas as amarras, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, que cada líder, Senhor, nestes dias, em nome de Jesus, seja bem sucedido, Pai, nas suas células. Venha a revelação, ó Deus, da sua palavra, ó Pai. Oh, em nome de Jesus, que eles sejam cada dia cheios da tua autoridade e azuis, em nome de Jesus, para libertar os cativos, para pôr em liberdade, Senhor, os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tu és glorioso, Senhor, e soberano, ó Pai. Venha sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos fazer mais uma batalha nesse momento. Nós temos vivido dias difíceis, sim ou não? Mas a unção de Deus está em nós, o poder de Deus está em nós, e é a igreja que vai fazer a diferença. Não é a política, não é os governos. Sim, devemos orar por eles, mas somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós é que vamos fazer a diferença, nós é que vamos causar mudança, através daquilo que falamos, que profetizamos. Então você tem a autoridade do Senhor na sua vida, amém? Em nome de Jesus, diz a palavra, nós faremos proeza, e nós vamos orar para que todo mal caia por terra, todo espírito de enfermidade, todo mal que tem se levantado sobre as famílias nestes dias. A palavra de Deus diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Então vamos usar o poder da palavra, levar ela até o Senhor e declarar a este inimigo que está nas regiões celestiais, para que ele caia por terra, e que os anjos guerreiros do Senhor, como lá em Daniel ele orou, mas o anjo do Senhor veio em nome de Jesus e colocou o príncipe daquele lugar, daquele território por terra, para que a mensagem chegasse a Daniel. E nós vamos fazer a mesma coisa, amém? Abre os seus lábios, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é um profeta. Você tem vidas lá na sua célula, você tem a sua família. Então, em nome de Jesus, abre os seus lábios e declare profeticamente em nome de Jesus. Os que estão aqui na frente, orem em línguas. Levante a sua voz orando em línguas em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, pela tua autoridade, pela força que o Senhor delegou à sua igreja. Tua palavra diz, Senhor, que nenhuma praga atingirá a nossa tenda. Senhor, que toda praga de enfermidade bata em retirada em nome de Jesus, dos nossos filhos, da nossa descendência biológica, física, espiritual, em nome de Jesus. Declaramos vida de Deus, graça de Deus, poder de Deus, quebrando toda essa afronta do inferno contra a igreja do Senhor Jesus.
Oh, Senhor, envia os teus anjos guerreiros, Pai, a guerrear com nós em nome de Jesus. Venha sobre nós a tua proteção, que estejamos blindados com a tua unção, que o teu sangue, ó Deus, em nome de Jesus, esteja sobre nós. Oh, e que todo inimigo carnal ou todo inimigo espiritual não nos veja, não nos ouça, em nome de Jesus. Oh, cheira bagandara, cheira darai. Aleluia. O grupo vai cantar pelo Senhor, marchamos sim. Nós temos 10 minutos. Os pastores ficarão aqui em cima. A igreja virá todo mundo de lá. Passará no arco onde está o Wagner. Começa, dá esse contorno, passa por ali. Na mesa, você vai pegar o seu alistamento, que é o seu ato profético, e no final nós vamos orar com ele, amém? Depois você marca o seu nome. Então vamos ir de lá para cá, os pastores aqui, as pastoras, aleluia. Pode vir, gente, vai ver. Seu exército poderoso, sua glória será vencedora. Nós vamos orar pelo nosso alistamento. A irmã Karina vai pegar um close daqui, todo mundo levantando o seu alistamento assim, ó, bem alto assim para sair, viu? Tá, cadê a Karina? Aqui. Isso. Amém? Depois eu vou orar e nós vamos dar o grito de vitória. Amém? Grito de guerra. Os músicos não pegou, não alistou? Vai alistar. Corre lá. Corre, Cezinha. Corre. Vai, receba. Vai, meu irmão. Vai lá, irmão. Em nome de Jesus. Vai lá. Alistar. Soldado que não está alistado. Amém. Pega aí. Isso. Meu Deus e meu Pai. Amém?
Não, eu vou ficar aqui também. Isso. Corre, músicos! Misericórdia. Vem aqui, vem cá. Gente, levanta os... A fotógrafa listou? Ah, então tá bom. Ah, isso. Vem sair na foto, depois vocês tocam. Vem cá. Vem cá. Sai na foto. Tá feio na foto. Isso. Vai. Vamos lá, bem. Vamos lá. Para sair todo mundo, hein? A sua máquina tira panorâmica? Ah, Roberta. Aleluia. Vem, gente. Vai, Cezinha. Vai, música. Vai, 02. Na bateria. Amém? Diga assim, depois você vai colocar, diga em nome de Jesus. Eu declaro, eu faço parte do exército de Deus. Eu faço parte de um pilotão. O meu comandante maior é o Senhor Jesus. O diabo e as suas hostes malignas, elas já foram derrotadas na cruz do Calvário. O diabo foi despojado. Nós somos vencedores em nome de Jesus. Deixa eu falar alguma coisa para vocês antes de vocês cantar. Colossenses 2 disse, ele usa uma linguagem militar, diz que ele triunfou despojando os principados e potestade e ele envergonhando eles na cruz. Como que uma pessoa voltava da guerra, ele voltava amarrado, sem camisa, e era pegado o despojo dele. O diabo perdeu o despojo, que eram as pessoas. A autoridade que Adão deu para ele, porque ele falou para Jesus, eu recebi a autoridade e eu dou quem eu quiser, mas ele perdeu a autoridade. Ele não tem nem mais a tramela da casa dele, nem mais fechadura da casa, ele não tem mais nada hoje. Ele é um inimigo derrotado, que ele faz as bagunças dele ainda. Mas em nome de Jesus, você está listado, você vai colocar o nome, o seu nome, você vai declarar em nome de Jesus, aleluia.